Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo pelo CE José Herculano Pires. Hoje o tema será inteligência social. Você sabe o que é isso? Você sabe o que tudo que aconteceu para chegar a essa inteligência? Hoje foram mapeadas várias inteligências, né, do nosso cérebro humano. Certamente muitos já ouviram falar de QI, que era o quociente de inteligência, e por muito tempo ele foi referência. Achava-se que quem tivesse QI alto teria bom desempenho no profissional, na vida social, na vida pública, mas as experiências mostraram que não era suficiente, né? Muita gente com alto QI que não tinha sucesso nessas áreas. Bem, o tema é bastante intrigante, né? E certamente que nós vamos discorrer aqui com bastante atenção e bastante interesse, porque nós estamos aqui com o Cássio, que vai falar conosco sobre o assunto. Cássio, com você agora. Cássio? Oi, Pedrão, estou aqui. Boa noite. Dá uma boa noite para a turma aí, para a gente... Boa noite. Então, nós estamos falando, então, de inteligência. O pessoal já vai entrando, nós vamos aguardar um pouquinho, enquanto o pessoal vai entrando, tá, Cássio? Vamos dar só uns minutinhos. Ó, a Maria de Fátima Bergonce já está aqui, ela está sempre nos apoiando, sempre presente. A Helene Franco também, nossa amiga. A Fátima Pereira também está aqui. Sejam bem-vindos. O tema está traindo o pessoal, né? A Denise Cristina, a Rosane. Olá, Rosane Cordeiro. A Rosemary Cristina também está aqui. Barbosa. Muito bom. A Sônia Casarim. Vamos aguardar um pouquinho, então, Cássio, que o pessoal ainda está se conectando. Eu vou aproveitar para falar para todos que estão aí se conectando, nossos amigos internautas, o pessoal nossos amigos do Herculano Pires, se quiserem deixar um copo de água, no final nós vamos fazer uma vibração, então vamos pedir também a fluidificação da água. A Sônia Casarim também está entrando. Nós também vamos procurar deixar aberto a perguntas, tá? Somente as perguntas vão ser respondidas mais no final. Então, o assunto é bem interessante. Se vocês quiserem, podem ir colocando as perguntas no chat, que vai também nos orientando, principalmente o Cássio, né, Cássio? Para você vai saber a direção que nós vamos seguindo aqui. Sim. Ok? O Edson. Olá, Edson, nosso amigo. Muito bem. A Joana também entrou. Ok. Cássio, já que nós vamos falar de inteligência, vamos começar agora a palestra propriamente dita. Vamos começar perguntando a você como definir aí inteligência para todos os nossos internautas aí que nos estão acompanhando se referenciarem melhor aí. Com você. Boa noite, Tec. Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, né? Tratando de um assunto tão importante e tão atual para as nossas vidas, principalmente para as nossas vidas de relação. A inteligência social, a inteligência do século XX. Nós vamos entender o que significa, primeiro, a palavra inteligente. É uma palavra de origem latina, é uma junção de duas palavras. A palavra inter, que significa entre, e a palavra legere, que significa escolhas. A palavra inteligente significa entre escolhas. Essa é a acepção da palavra inteligente, de onde ela veio, como ela se formou, o que ela significa. Na questão
número 1 do Livro dos Espíritos, na questão 23 do Livro dos Espíritos, aparece a palavra inteligência e a palavra inteligente. Questão número 1 e número 23. Quando nós falamos do Livro dos Espíritos, nós falamos num livro que tem 1018 questões. Eu costumo dizer que ele tem uma mais 1017, porque as 1017 é uma continuação da primeira. As 1017 é um desenvolvimento da primeira questão. Às vezes de uma forma explícita, de uma forma implícita, de uma forma direta ou de uma forma indireta, de uma forma objetiva ou de uma forma subjetiva. As 1017 questões que vêm depois da questão número 1 é um desenvolvimento da primeira questão, que é a questão mais importante do Livro dos Espíritos. Diria até um pouco mais. É a questão mais importante das nossas vidas. É a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Então, quando se fala que é Deus, que é uma pergunta teológica, mas com uma resposta psicológica ou filosófica. Então, Allan Kardec, quando pergunta que é Deus, é uma pergunta de ordem teológica, mas a resposta é eminentemente filosófica. É interessante que ele usa a palavra inteligência para se referir a Deus. Ele não usa a palavra inteligente. Na questão 23, quando ele se refere ao espírito, ou seja, nós, ele não usa a palavra inteligência, ele usa a palavra inteligente. Então, são dois detalhes que cabem uma observação. Inteligência é substantivo. Inteligente é adjetivo. Então, quando nós nos referimos a Deus, é tudo substantivo. Então, vou dar, é inteligência, é bondade, é justiça, é misericórdia. Então, veja, todos os atributos referentes a Deus estão no substantivo. Todos os atributos referentes a nós, espírito, estão no adjetivo. Então, Deus é justo? Não. Deus é a própria justiça. Deus é inteligente? Não. Deus é a própria inteligência. Deus é bom? Não. Deus é a própria bondade. Porque Deus é substantivo nos seus atributos. E nós somos adjetivos, imagem e semelhança de Deus. Então, são dois detalhes que aparecem na questão número 1 e na questão 23, e nós vamos perceber que seremos sempre adjetivos. Deus será sempre substantivo. É só uma forma gramatical. É só uma análise gramatical das duas questões. Ok? Então, a gente vê a palavra inteligência e inteligente em duas questões do Livro dos Espíritos. Muito bom, Cássio. Agora podemos começar a falar de inteligência. Como é que nós falamos que o QI foi o primeiro, mas foram mapeadas muitas inteligências, né, Cássio? Então, por favor. Então, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho no tempo, velho. Estamos no final do século XIX, início do século XX, na França, através de um psicólogo, pedagogo, chamado Alfred Binet. Esse psicólogo, esse pedagogo, trabalhava exclusivamente com crianças. E trabalhando com crianças, ele desenvolveu um método, uma metodologia para quantificar a inteligência das crianças. Então, eram testes que variavam de 50 a 150, onde ele percebeu que as crianças eram diferentes, cada qual tinha um nível. Ele chamou esse teste de QI, coeficiente intelectual, ou quociente intelectual, que é a inteligência lógico-matemática e a inteligência verbal ou linguística. Então, foram as duas primeiras inteligências que foram descobertas no início do século XX, através desse psicólogo pedagogo, que trabalhava exclusivamente com crianças. Então, ele conseguiu perceber que as crianças eram diferentes. Algumas tinham mais facilidade em comunicar,
outras eram mais introspectivas, porém tinham um raciocínio mais elaborado. Então, ele dividiu entre duas inteligências. A inteligência lógico-matemática e a inteligência verbal ou linguística. É como se o cérebro fosse dividido em duas partes. Então, ele foi avaliando, foi quantificando. E essa metodologia do Binet fez tanto sucesso que ele perdurou até a década de 70. Início da década de 80, ainda se falava de QI. Se fala até hoje, mas teve muita força até a década de 70, até a década de 80. Então, o QI são as duas primeiras inteligências. No total, são 12 inteligências. Atualmente, nós falamos em 12 inteligências. Essas são as duas primeiras, que já tem quase 120 anos de descoberta. Muito bem. Muito bem. E agora, então, praticamente, você considera aí, já falou da verbal e da matemática? Isso. Da verbal linguística é a facilidade de comunicação, de expressão. Uhum. É a verbal ou linguística. Certo. E você tem a lógica matemática, que tem mais a ver com cálculos, com números, com estratégias, com raciocínios lógicos. Então, isso foi descoberto há quase 120 anos atrás por esses psicólogos que trabalhavam com crianças. Muito bem. É chamado QI. Cássio, eu vou te pedir, eu acho que você está hoje você está sem fone, abaixa um pouquinho o retorno seu, se tiver como abaixar aí, porque está dando, acho que, um pouquinho de reverberação no som. Você tem como abaixar? Não, eu acredito que não tenho, não. Não. É muito alto, é isso? Não, é que você está sem fone hoje, então está dando um pouquinho de realimentação. Mas eu vou pedir para o pessoal aqui, se achar que está ruim aí, se manifestar também aí e falar para nós, né? Ok. Nós estamos também com o Alexandre aqui, Mendonça, nos ouvindo, nos assistindo, e o Francisco, Chicão. Fala aí, Chicão. Estão nos acompanhando. Muito bem. E agora, Cássio? Então, vamos lá. A partir da década de 90, ok? A década de 90 foi considerada a década do cérebro humano. Então, pesquisadores, neurocientistas, neurologistas, através da computação gráfica, veja, estamos na década de 90 já, o quanto que a tecnologia, o quanto que os avanços científicos chegaram até essa década. E aí, esses cientistas, esses pesquisadores foram percebendo, através do mapeamento cerebral, da computação gráfica, que além daquelas duas inteligências descobertas por Binet no início do século XX, eles descobriram mais 7 inteligências. Só que todas essas 7 inteligências, além daquelas duas, tinham um componente emocional. Então, esse componente emocional fazia toda a diferença. Então, foram divididas em 7 inteligências emocionais, chamados de coeficiente emocional ou quociente emocional. Muito bem. Vamos começar, então, com a musical? Sim. Então, eu vou colocar ela aqui para você. Então, das 7, a primeira seria a inteligência musical. Musical. Uhum. Então, o que é a inteligência musical? São pessoas dotadas dessa inteligência. Veja, todos os seres humanos têm as 12 inteligências que já foram descobertas. Uma predomina mais, depois vem uma segunda bem próximo dela, e as outras vão ficando para trás. Então, a inteligência musical são pessoas, hoje se acredita que 6% da população mundial tem essa inteligência musical aflorada. São pessoas que transmitem conhecimento através da música, transmitem emoções através da música, dão a sua mensagem através da música. Então, a inteligência musical é um canal que o espírito humano tem de transmitir aquilo que sente, aquilo que pensa, as suas ideias, através da música. Então, é a inteligência musical, que é considerada dentro do pacote das inteligências emocionais.
Muito bom. A outra, então, seria inteligência naturalista. Naturalista, né? São pessoas muito conectadas com a natureza. Pessoas que têm um vínculo emocional muito grande com a natureza, que vivem de alguma forma em função, que têm uma certa intimidade, que gostam de estar sempre. Grandes pesquisadores, cientistas, chamado Charles Darwin, ele tinha uma inteligência naturalista acima da média. Então, são aquelas pessoas muito vinculadas com a natureza. E a relação que elas têm com a natureza é uma relação diferenciada comparada com o resto. Elas têm um vínculo emocional muito grande com a natureza. Muito bem. Agora, a próxima seria, então, a inteligência visual espacial, Cássio. São pessoas extremamente criativas. São pessoas que conseguem enxergar além das formas. Elas saem de um consenso, saem do comum. Elas conseguem enxergar além do que a maioria das pessoas não enxergam. Então, criativa ou espacial são pessoas que enxergam formas, figuras, cores, modelos diferentes. Antes de que aquilo exista na prática, né, ou se materialize, na cabeça dessas pessoas, né, isso já é uma realidade. Eu vou dar um exemplo mais prático. Albert Einstein, por exemplo, é o maior físico do século XX. Ele tinha uma inteligência lógico-matemática super desenvolvida e uma inteligência espacial super desenvolvida. Então, quando ele imaginava as suas formas, no contexto, ele conseguia enxergar tudo aquilo no espaço. Então, são duas inteligências muito desenvolvidas que ele conseguia, de alguma forma, transformar aquilo em forma. Então, a inteligência espacial são pessoas altamente imaginativas, criativas. Então, elas conseguem ver além do normal, além do comum. Então, são pintores, artistas, conseguem enxergar além do que aquilo que a maioria não enxerga. Então, essa é a inteligência espacial criativa. Muito bem. A próxima seria a inteligência corporal sinestésica. Corporal sinestésica, vamos aí. São pessoas que conseguem transmitir a sua mensagem através do movimento do corpo. Um bailarino, um dançarino, às vezes um professor. É alguém que utiliza o corpo para transmitir a sua mensagem. O corpo, na verdade, é uma ferramenta que eles têm para mostrar aquilo que eles querem passar para as pessoas. Então, um dançarino, um bailarino, um professor, pessoas que utilizam muito o corpo para transmitir aquilo que elas precisam, às vezes, sem precisar falar uma palavra. Somente o movimento corporal dessas pessoas dizem exatamente aquilo que a gente está sentindo, que a gente está pensando, aquilo que a gente está esperando. A inteligência corporal ou sinestésica tem muito a ver com o movimento do corpo. Ok? Muito bem. E a outra inteligência, ainda da linha das emocionais, né? Sim, sim. A pictográfica. Pictográfica é a inteligência do desenho. Às vezes você tem as pessoas que fazem caricaturas com muita facilidade, pessoas que se expressam através da pintura, por exemplo. São pessoas que mostram a sua inteligência, dão o seu recado, trazem a sua mensagem através de pincéis, através de canetas, de lápis, de giz. Então, são pessoas que traduzem aquilo que elas estão sentindo, aquilo que elas estão pensando, ou aquilo que elas estão elaborando, mas transmitem através de um papel. Transmitem através de uma caneta, através de um pincel. São pessoas que usam da inteligência pictográfica, a inteligência do desenho. O Cássio, aí você estava falando, eu estava lembrando, quando você liga essa inteligência pictográfica ainda com a pintura mediúnica, fica uma coisa maravilhosa, né? Sem dúvida, sem dúvida. E pintores mediúnicos que fizeram um trabalho maravilhoso. A outra... bom ressaltar, porque nós, seres humanos, temos, atualmente, tá? Vou falar atualmente, nós temos as 12 inteligências, umas mais desenvolvidas do que a outra, mas todo ser humano tem as 12. Tem, sim. Tá. A outra, Cássio, seria a inteligência interpessoal. Interpessoal.
é a inteligência da relação humana, de como nós nos relacionamos com as pessoas que estão à nossa volta. Então, cabe muito mais ouvir, muito mais prestar atenção, entender quais são as necessidades. Então, a interpessoal é como nós nos relacionamos com as pessoas. Qual é o nosso nível de inteligência no nosso relacionamento, chamado inteligência interpessoal. Tem a ver com o que está fora de nós, as pessoas que estão à nossa volta, ao nosso redor, que fazem parte da nossa vida, dos nossos projetos. Então, a maneira que nós nos relacionamos com essas pessoas tem a ver com a nossa inteligência interpessoal. Muito bem. E a outra, ainda agora, para fechar as emocionais, que é a intrapessoal, né? Inteligência intrapessoal. Isso. São 7 inteligências emocionais. Nós falamos de 6. Agora vamos falar da principal. Inteligência intrapessoal. É como que o ser humano se relaciona com ele mesmo. E isso reflete nas outras. Então, todas as outras inteligências, né, do QE, emocionais, do QI, reflete muito em cima da inteligência intrapessoal. Como o ser humano se relaciona com ele mesmo. Como está o nível do seu autorrelacionamento. Como ele, autorrespeito, autoconsideração, amor próprio, autoestima. Então, a intrapessoal tem a ver com autorrelacionamento. A maneira que ele se relaciona com ele, muitas vezes está se relacionando com as outras pessoas. E muitas vezes esse relacionamento extravasa para as outras inteligências. Quando você disse no início da palestra, que não basta ter inteligência intelectual, QI elevado, essa pessoa é interpessoal, dificilmente ela vai conseguir. Então, a inteligência emocional reflete diretamente na inteligência intelectual. Então, são 2 inteligências intelectuais, chamadas QI, e 7 inteligências emocionais. Das 7 inteligências emocionais, a inteligência intrapessoal é a mais importante. Mas o que é inteligência emocional? É como nós absorvemos as situações, como nós identificamos as nossas emoções, como nós reagimos frente às situações do dia a dia. Então, inteligência emocional é a pessoa se conhecer ao ponto de ter um equilíbrio sobre as suas emoções. Entender o que está acontecendo. Como reagir frente a uma situação. Então, quando eu te falo assim, essa pessoa tem um alto índice, um alto nível de inteligência emocional. O que significa isso? Que ela se conhece ao ponto de saber aonde estão as suas emoções. E ter um certo controle sobre as suas reações. De pensar antes de agir. Então, ela pode estar emocionalmente abalada por uma situação? Sim, claro. Todos nós ficamos. Mas ela respira, ela analisa, ela reflete, ela observa, ela tenta entender o que está acontecendo dentro dela. Então, ela administra as suas próprias emoções. Então, ter inteligência emocional é administrar, é gerenciar as próprias emoções e canalizar de forma positiva, principalmente para ela mesma. Então, isso chama-se inteligência emocional, que foram descobertas na década de 90, através de um mapeamento cerebral. Então, esses cientistas, neurologistas, eles foram mapeando o cérebro humano e foram percebendo que em vários lugares do cérebro aparecia uma situação diferente. Identificando essas pessoas com essas inteligências, eles classificaram, isso aconteceu nos Estados Unidos, tá? Eles classificaram isso como inteligência emocional. Extremamente importante nos dias de hoje. Muito bom. Cássio, bom, agora fechou a parte da emocional, né? Vimos primeiro o QI, intelectual, e aí você falou das 7 que fazem parte do QE, coeficiente emocional. E agora vamos entrar
no QS de inglês, né? Espiritual, Sim. alguma coisa assim, coeficiente espiritual. E eu avisar o pessoal, se quiser fazer alguma pergunta, a Bruna Tiemi, disse que o som está normal. Então, tá bom. Agradecemos a informação. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, vai fazendo aí, viu? Não tem problema se não for uma boa pergunta, né? Pode ser uma média pergunta. Né? Sim, tranquilo, sem problema nenhum. Então, aí agora, então, eu vou passar para espiritual, é isso? Isso, é 10ª inteligência. Tá. Então, agora eu preciso ir lá no slide, Cássio. O slide 10, né? Isso. Essa aqui, ó. Isso, exatamente. 10, inteligência espiritual. Então, vamos lá, o que significa O que seria, cara? inteligência espiritual? Primeiro que a inteligência espiritual não tem nada a ver com religião específica. Primeira coisa. Inteligência espiritual é um ponto no cérebro humano que se liga à espiritualidade, que se liga ao transcendente, aquilo que foge um pouco dos 5 sentidos físicos, aquela percepção, aquela essência, aquilo algo a mais que todo ser humano tem, somos uma essência divina, então, mas é essa busca pelo transcendente, essa busca pela essência. A inteligência espiritual tem que ver com o ponto de contato com Deus no cérebro humano. Podemos falar da glândula pineal ou a epífise, sem problema nenhum nesse sentido. Mas a inteligência espiritual é quando o ser humano começa em busca de algo a mais. Fora aquilo que ela percebe com os 5 sentidos físicos, a razão da sua existência. O que ela está fazendo aqui? Qual é o verdadeiro significado da vida? De onde ela veio? Para onde ela vai? Qual é o sentido da vida para ela? Quais são os seus valores mais importantes? Então, na inteligência espiritual, também descoberta nos Estados Unidos, né? Mais incrível que pareça isso, é o contato do ser humano com a sua essência. Quando se fala em inteligência emocional, eu estou falando de emoções. Quando eu falo em inteligência espiritual, eu estou falando da alma. Estou falando da essência. Eu estou falando do transcendente. Estou falando daquilo que sai do contexto visual. Muito além dos 5 sentidos físicos. Então, inteligência espiritual é quando o ser humano começa em busca de algo a mais. Principalmente aquilo que os olhos não veem. Mas aquilo que faz muito sentido na vida dele. Por isso que não está exatamente configurado numa religião. É a busca pela sua essência. Inteligência espiritual. Ok? Muito bom, muito bom. Agora, na sequência, nós temos uma também que a gente entende que está relacionada com essa, Sim, que sim. é a inteligência moral. Sim, inteligência moral. Né? O que significa a inteligência moral, velho? Nós somos seres morais. O universo é moral. Todas as leis de Deus estão estruturadas no amor. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Estamos num processo evolutivo, ok? Eu diria que, intelectualmente falando, nós estamos no século XXI, exatamente em 2020. Moralmente falando, nós estamos na Idade Média. Então, existe uma diferença aí de mais de 500 anos de um ponto para o outro. Então, moralmente, nós não somos muito diferentes do que éramos na Idade Média. Intelectualmente, não. Nós estamos no século XXI em 2020. Eu ia pedir para você, eu não entendi o que você falou. Nós estamos intelectualmente evoluídos? Intelectualmente falando, nós estamos no século XX em 2020. Moralmente falando, a humanidade está na Idade Média. Os nossos valores são iguais da Idade Média. As nossas buscas são iguais quando era na Idade Média. Então, moralmente falando, evoluímos quase nada nos últimos 500 anos. Intelectualmente falando, evoluímos muito, principalmente no último século. Então, há uma defasagem muito grande entre evolução moral e evolução intelectual.
Uhum. Então, quando você fala em inteligência moral, é a nova necessidade do ser humano encontrar a sua essência através das suas atitudes. Quando você fala em inteligência moral, nós estamos falando de ética. Mas não é uma ética por coerção. O que significa isso? Eu vou fazer ou eu não vou fazer porque existe alguém olhando, porque serei punido, porque serei castigado, porque eu estou sendo vigiado, porque eu estou sendo observado. Isso não é ética. Isso não é ética. Eu não estou falando, inteligência moral não tem a ver com isso. É uma inteligência por convicção, por desejo. Então, independente se tem alguém olhando ou não, a pessoa ela faz o certo. Então, eu vou contar uma historinha, velho, para ficar mais fácil a gente entender a inteligência moral. Tá. Vou contar uma. Existia um mosteiro muito distante, muito longe, uma comunidade muito distante. Um mosteiro secular. E ali existia um sábio e os seus discípulos. Ou seja, um sábio, muito velhinho já, e os seus discípulos, que moravam ali já há décadas. Os discípulos muito jovens, muito jovens. Os discípulos já estavam ali há muito tempo e era um mosteiro secular, muito respeitado pela comunidade, muito admirado pela comunidade. Uma vez chegam os discípulos para o sábio e dizem o seguinte: mestre, o telhado do nosso mosteiro está desabando. Já é muito antigo, já é muito velho. E ele vai acabar desabando na nossa cabeça. O mestre olha para tudo aquilo e fala: realmente, vocês têm razão. Esse telhado é muito velho, ele é muito antigo, ele já está em ruínas, e hora mais cedo, hora mais tarde, isso vai acabar desabando sobre nós e vai acabar nos machucando. O que fazer? Os discípulos falaram para o mestre. O mestre pensou, analisou, observou, disse o seguinte: olha, nós não temos recurso nenhum para consertar o telhado ou para comprar qualquer coisa que dê para refazer esse telhado. Eu vou sugerir que vocês vão até a comunidade e roubem tudo aquilo que vocês puderem. Tudo, absolutamente tudo. Só que existe um porém. Ninguém pode estar vendo. Ninguém pode estar vendo, porque nosso mosteiro é muito respeitado, é muito admirado, é muito considerado, é um mosteiro secular. Então, em hipótese alguma, nós podemos cair em desonra. Vocês vão, quando ninguém, absolutamente ninguém estiver olhando, vocês roubem tudo aquilo que vocês acharem necessário e tragam até o mosteiro. Ok. Assim, eles não discutiam com o mestre, até porque ele era o mestre, e foram todos. E o mestre saiu andar pelo mosteiro, observando o telhado, as ruínas, e percebeu que existia um jovem ali, que não tinha ido com os outros jovens. Estava ali, nas suas orações, na sua meditação, quietinho. O mestre chega para ele e falou: você não fez o que eu pedi? O que eu ordenei? Ele falou: não, fiz exatamente o que o senhor pediu, o que o senhor ordenou. O mestre ficou olhando para ele e falou: como assim? Ele falou: o senhor disse, foi bem claro, bem objetivo, que roubassem tudo aquilo desde que ninguém estivesse olhando. Pois bem, eu estou me olhando, eu estou me observando, então eu estou me vendo. Como é que eu posso roubar alguma coisa se eu estou me vendo, se eu estou me olhando, se eu estou me observando? Veja, isso é ética, isso é inteligência moral. Inteligência moral não é quando as luzes se apagam, não é quando todas as portas se fecham, não é quando ninguém está observando. É quando você faz aquilo por desejo, por convicção. Não porque alguém está te observando ou alguém vai te castigar. Você faz simplesmente por fazer. E aí você tem 3 perguntinhas na inteligência moral. 3 perguntas básicas. Sim. Toda vez que você tiver alguma dúvida em relação a uma situação, se nós fizéssemos essas 3 perguntas, um detalhe na terceira, uma observância melhor na terceira, que a primeira
até passa, a segunda mais ou menos, mas é a terceira que define. Então, se nós estamos com relação a uma dúvida sobre uma atitude, sobre uma ação, nós temos que fazer antes 3 perguntas. E tem que ser nessa sequência. Isso chama-se inteligência moral. Primeira pergunta, sobre aquela situação, sobre aquele objeto, sobre aquele desejo. Primeira pergunta, eu quero? Normalmente a gente vai responder sim. Normalmente. Na maioria das vezes, a primeira pergunta é um sim que a gente responde. Ok? Então a primeira pergunta já foi vencida. Eu quero? Sim. Então a pergunta é, eu quero? A resposta é sim. A segunda pergunta, frente àquele desejo, aquele objeto, aquela tentação. A segunda pergunta é, eu posso? Às vezes até pode. Às vezes sim, às vezes não. Então, a segunda pergunta já é um pouco mais bem elaborada comparada com a primeira. A primeira resposta é quase que automática. Sim. Na segunda, você já pensa um pouco. Eu posso? Às vezes sim, às vezes não. Mas vamos supor que você possa. Vamos supor. Tá, eu posso. Então, a resposta da segunda também é sim. Aí você vem para a terceira pergunta, a mais difícil de todas. É a terceira que define. Então, temos que fazer nesta sequência. Eu quero. Eu posso. E a terceira pergunta, velho, eu devo? Se você responder sim para as 3, sem problema. Se você enroscar, simplesmente não faça. Simplesmente não faça. Eu quero, eu posso, eu devo. Veja, é a terceira pergunta, a resposta da terceira pergunta que define a sua ação. Então, a inteligência moral é algo por desejo, por convicção, não porque alguém está olhando, não porque você vai ser punido, não, a gente vai falar, mas Deus, Jesus, a espiritualidade, não, é você com você. É você com a sua consciência. Veja, qual é o principal objetivo? Qual é a meta do ser humano? Para que ele está aqui? Para que nós estamos aqui? Para que o ser humano existe? Para ser ser humano. Alguém fala, estou sem meta, estou sem objetivo. Mas o objetivo é ser ser humano. Veja, velho, uma pedra é uma pedra. Um peixe é um peixe. Um gato é um gato. Ok? Então você percebe que cada qual ocupa o seu espaço na natureza e faz exatamente o seu papel. Então, quando você fala do ser humano, qual é a sua meta? Qual é o seu norte? Qual é o seu objetivo? Para que você está aqui? Simples. Para ser ser humano. Na acepção da palavra. Nós não somos ainda seres humanos. Nós somos animais humanos. Nós estamos tentando ser humanos. Então, a inteligência moral, ela é a base da inteligência social. Você me fez lembrar aqui do John Lennon, Imagine. Sim. Eu fico imaginando aqui um mundo onde a gente vai fazer as claras e as escuras a mesma Sim. coisa. Ou seja, não vamos precisar ver os outros nos olhando para fazer as coisas direito, né? Exato. Eu imagino. Isso é o ser humano sendo ser humano. Uhum. Muito bom. Cássio, aqui você encerra aqui essas perguntas para entrar na inteligência social. Vou falar agora, eu vou entrar no assunto. Eu precisava passar por todas essas antes, porque a 12ª inteligência ela é muito recente. Ela tem que ter toda essa base do QI, do QE, do QS, da inteligência moral, para que a gente possa entender a inteligência social. A ciência revolucionária do século XXI. Inteligência social é a ciência revolucionária do século XXI. Antes de entrar nela, você gostaria de mostrar as outras? Relembrar? Pode, e tem uma pode né? Pode. Tem uma pergunta que o Fábio aqui nos fez, meu amigo Fábio Pérez, que ela tem a ver, acho que com essas últimas aí que já passou. Podemos responder ela agora? Pode, não tem problema nenhum. A
O Flávio está perguntando o seguinte: algumas das inteligências emocionais citadas, como a musical e a espacial, assemelham-se ao que chamamos de habilidades. Para você, Cássio, é apenas uma questão de nomenclatura ou são coisas diferentes? Uma questão de nomenclatura. É, né? Exato. Habilidade, na verdade, é aquela inteligência que você tem desenvolvida dentro de você, que às vezes a gente nem sabe exatamente de onde veio, né? Nós sabemos que são de existências passadas, mas essa habilidade natural das pessoas tem a ver com essa inteligência que em algum momento foi desenvolvida, foi estudada, foi introjetada de alguma forma. Então, se transforma em habilidades, às vezes naturais, habilidades instantâneas. As pessoas simplesmente têm essas habilidades, essas facilidades, porque isso já estão dentro delas há muito tempo. Então, é uma questão de nomenclatura somente. Tá bom. Então, o Fábio deve estar considerando que está respondida. E, Cássio, eu vou então passar aqui rapidamente as inteligências que você citou, né? Para o pessoal fazer uma ideia de conjunto. A primeira delas foi a inteligência verbal-linguística, que, juntamente com a segunda, a inteligência lógico-matemática, faz parte do que foi chamado QI, né? Quociente intelectual. Depois vem a terceira, a inteligência musical. A quarta, a inteligência naturalista. A quinta, a inteligência visual espacial. A sexta, a inteligência corporal sinestésica. A sétima, a inteligência pictográfica. A oitava, a inteligência interpessoal. E a nona, inteligência intrapessoal, fechando a 7 do QE, né? Coeficiente emocional. E depois você falou da inteligência espiritual, que seria o QS, né? Spiritual, no inglês, yes? E a inteligência moral, que foi a última, número 11. E agora, nós temos aí, Cássio, inteligência social. O que seria a inteligência social que aparece exatamente depois que apareceu todas as outras, né? Depois que apareceu as 7 emocionais e a moral, né? Espiritual e a moral. Sim. Quando nós estávamos falando sobre a inteligência emocional, eu falei sobre uma inteligência lá chamada interpessoal, ok? Ou relacional, é a mesma coisa. A inteligência social é a inteligência interpessoal mais aprofundada, mais ampla. Então, a inteligência social e interpessoal são semelhantes sobre alguns pontos, mas a social, ela abrange um conjunto de situações diferentes, comparada com a inteligência interpessoal. A interpessoal é como você reage frente às pessoas, como você direciona para atender as suas intenções, os seus objetivos, os seus projetos, as suas metas. É que eu vou me relacionar de forma positiva com as pessoas, justamente para que a gente possa viver em harmonia e atender determinados objetivos. Na inteligência social, você sai um pouco de si e entra no universo das pessoas. Aí vem a palavra o quê? Empatia. A inteligência social tem uma estrutura chamada empatia, junto com uma outra estrutura chamada ação. Empatia, o que é? É você absorver um pouco daquela dor, daquela situação, daquela dificuldade, daquele desafio da pessoa. Porém, agir também de forma que aquilo se concretize. Entender inteligência social, né? É você enxergar aquilo com os olhos das outras pessoas. Quais são os seus sonhos? Quais são suas metas, suas dificuldades, suas carências, seus porquês? Então, a inteligência social é a habilidade de entender e reagir adequadamente ao seu meio social e desenvolver relações saudáveis e produtivas. Então, veja, não é você ser inteligente, não é você ser inteligente nos seus relacionamentos somente, mas em seus relacionamentos, não é nos seus, é em seus relacionamentos. O que significa?
Eu vou ser inteligente nos meus relacionamentos. Então, eu vou escolher as pessoas que eu quero próximas de mim. Na inteligência social, não é bem assim. Independente do meio que você esteja, você vai ser inteligente com todos. Inteligência social é uma forma saudável, produtiva, de você reagir adequadamente ao meio social que você está inserido. Para isso, você tem que usar de empatia. E aí, na inteligência social, você tem a comunicação verbal, a comunicação não verbal. O que é comunicação não verbal? Quando nós aprendemos a olhar nos olhos das pessoas, quando nós aprendemos a observar o gesto das pessoas, quando nós observamos a olhar na face das pessoas, nós tiramos algumas conclusões. Então, a comunicação não verbal é você perceber as pessoas, seus gestos, seus olhos, seu sorriso, a forma de expressão. Então, a comunicação não verbal, ela te traz informações valiosíssimas. Aliás, às vezes, mais importante do que a comunicação verbal. Então, na inteligência social, você tem a comunicação verbal, a comunicação não verbal, você tem a autoapresentação, como você se apresenta para as pessoas, e o sorriso é o caminho mais curto que existe entre duas pessoas. O sorriso é o caminho mais curto que existe entre duas pessoas. Mas existem, já foi classificado, 18 tipos de sorrisos diferentes. Tem um sorriso alegre, tem um sorriso triste, tem um sorriso desconfiado. Então, o sorriso, de alguma forma, traz muita informação não verbal. Então, a autoapresentação, como você se apresenta com um sorriso, com gestos espontâneos, assertividade. Uma pessoa que trabalha em inteligência social é uma pessoa assertiva. O que é assertiva? Ela é objetiva, ela é direta, ela não é dura. Ela é objetiva, ela é direta, ela sabe o que ela quer, ela fala com clareza, com objetividade, com assertividade, sem ofender, sem criticar, muito menos julgar. Então, uma pessoa clara na forma de falar. Feedback. Feedback também faz parte da inteligência social. Então, as pessoas te dão um feedback, você dá um feedback para a pessoa, que é o retorno. Então, as pessoas falam, você fez isso, deixou de fazer aquilo, agiu dessa forma, e você ouve as pessoas. Na inteligência interpessoal, lá das emocionais, na maioria das vezes, você escuta as pessoas. Na inteligência social, você ouve as pessoas. Qual é a diferença? Escutar, nós usamos o aparelho auditivo para escutar as pessoas. Para ouvir, nós usamos a alma. É diferente, o caminho é outro. O caminho é outro, você vai usar de empatia. Então, empatia é a base da inteligência emocional e social. Só que na inteligência social, além de você ser empático, você ainda age de forma que você possa agregar valores, entender um pouco do universo das outras pessoas, das suas carências, das suas dificuldades. Então, a inteligência social, ela veio por último, por quê? Veja, foram 11 inteligências antes dela. O QI, o QE, a inteligência espiritual, a inteligência moral. Então, você trabalhar a inteligência social é o ser humano na acepção da palavra. O ser humano sendo ser humano. É na inteligência social. Então, foi 120 anos de pesquisas, de estudo, para o ser humano entender que ele é um ser sociável. O desenho do cérebro mostra isso. Nós somos altruístas, essencialmente altruístas, porque somos imagem e semelhança de Deus. Veja, a fome no mundo, velho, a fome no mundo hoje, pleno 2020, é uma questão realmente de falta de alimento ou é uma questão de falta de solidariedade humana? Acho que mais a segunda opção, né? Veja, será que nós não temos tecnologia? E temos, tá? Tecnologia para produzir alimento para todo mundo? Com certeza. Com certeza. Isso é indiscutível. E por que alimentos apodrecem, estragam? Está faltando o quê? Inteligência social. Inteligência
moral. Então, a inteligência moral e a inteligência social, ela vem no mundo, no momento que o ser humano precisa começar a aprender a ser humano. O seu objetivo, a sua meta, o seu ideal é ser um ser humano, para ele e para as pessoas. A inteligência social, o que é o contrário da inteligência social? É a intolerância. O contrário da inteligência social chama-se intolerância. Agora, veja, o problema não é a intolerância dos outros em relação a nós. O problema é a nossa intolerância em relação às pessoas. O problema não é o preconceito dos outros em relação a nós. O problema é o preconceito nosso em relação às pessoas. Então, na inteligência social, que está baseada na inteligência moral, o problema não está tão fora de nós. Está dentro de nós. Porque a intolerância só houve a tolerância. A guerra só houve a paz. O preconceito só houve o não preconceito. Então, a inteligência social é você entender que somos parte de uma humanidade. Somos seres humanos. Que precisamos nos relacionar. A estrutura cerebral, herança de Deus, foi feita por relacionamento. Nós precisamos nos relacionar de forma saudável. Mas é necessário entender um pouco do outro. Usar de empatia. E com ação. Com ação. Então, a inteligência social ela se baseia basicamente em você entender e reagir ao seu meio social, e desenvolver relações saudáveis. Não é ser inteligente nos nossos relacionamentos, mas sim em nossos relacionamentos. Isso é inteligência social, de uma forma bem resumida. É isso mesmo, Cássio. A Fátima Pergunte colocou aqui que é fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, né? Em suma, faz lembrar muito os mandamentos básicos de Jesus, né? Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Essa seria a situação realmente ideal. Eu fico pensando aqui se essa situação de pandemia não está levando nós, a civilização em geral, a refletir sobre isso, né? Essa importância de valorizarmos os outros, de relacionarmos bem com os outros, de respeitarmos os outros. O que você acha? Veja, tudo isso porque tudo tem uma razão. Essa pandemia pegou o mundo todo. Então, pegou mais de 8,5 bilhões de habitantes. Ninguém simplesmente saiu ileso dessa situação. Ok? Todos. É uma pandemia, vamos dizer assim, extremamente democrática. Porque não escolheu. Simplesmente pegou tudo. E cada um está sentindo essa pandemia de forma diferente. É como se ela tivesse personalizada. Mas existe um recado por trás disso. Sem dúvida nenhuma. Estamos aqui numa escola, uma abençoada escola, inclusive, para tentarmos sermos seres humanos. Para essas dificuldades, essas dores, tudo que está acontecendo com o mundo está nos chamando a atenção de uma nova postura. O início de uma nova postura. Mais humana, mais fraterna, mais solidária. Não é castigo de Deus. Deus nunca castigou o ser humano. Nós que nos castigamos. Veja, nós que nos culpamos, nós que culpamos as pessoas, nós que somos imediatistas, nós somos vitimistas. Então, tudo isso acaba acontecendo para o ser humano começar a entender melhor o que é ser humano. Então, tudo é aprendizado. Oi? Você fez uma pergunta? Eu não escutei. Não, tudo é aprendizado nesse contexto, né? Então, a pandemia, fora outras situações que nós estamos vivendo, é o ser humano começar a repensar, reavaliar os seus valores. Qual é a proposta? Qual é o objetivo? Qual é o ideal? É ser humano. Tudo na natureza ocupa exatamente o seu espaço. Cada ser que está na natureza está fazendo exatamente e milimetricamente aquilo que cabe. O ser humano está fora do contexto.
O ser humano está fora do contexto. Ele só precisa ser ser humano, na acepção da palavra. Solidário, fraterno. Ele precisa começar a aprender a ser dessa forma. Isso é inteligência social. Inteligência social. Aprender a lidar com as coisas. E a gente sabe, né, que existia, agora as pessoas estão procurando dar mais valor a esse tipo de inteligência, né? Existia muitas pessoas altamente eruditas, competentes em tecnologia e tudo mais, mas com muita dificuldade para relacionar, e essas pessoas tinham dificuldade de sair bem nos seus negócios, seus empreendimentos, né, na sociedade. Então, o segredo da inteligência social, desculpa me interromper, é você começar a prestar atenção nas pessoas. Prestar atenção nas pessoas, olhar nos olhos das pessoas, ouvir as pessoas. Isso é o segredo da inteligência social. Ô, Cássio, e eu digo uma coisa, que eu tive uma experiência muito interessante, que há uns tempos atrás, eu fui levado a trabalhar em obra, diretamente com o pessoal químico de lá, extremamente trabalhador, e eu tive, assim, que lidar com eles, procurei lidá-los como pessoas igual a gente, né? Na época, eu já tinha feito a minha faculdade, mas tive que conviver um bom tempo com eles. Mas quando eu me abri, eu entrei junto com eles, tratei todos como amigos, brinquei com eles. É uma sensação tão boa você se sentir ligado às pessoas, você se sentir irmãos das pessoas, se sentir amigos delas e procurar respeitá-las, considerá-las, fazer o bem para elas. E elas fazem o mesmo. Então, fica um clima tão bom que é um dos motivos maiores de felicidade que eu posso dizer que eu conheci. É muita satisfação, alegria e felicidade, essa conciliação, essa concordância, essa amizade, esse entendimento. E é interessante, porque quando você tem as pessoas mais diversas, esse retorno, esse acordo, essa sensação é melhor ainda. Porque é natural a gente se sentir bem nas pessoas que pensam como a gente, que frequentam o mesmo meio que a gente. Mas quando você está em meios diversos, e às vezes até diversos, e você consegue chegar nessa conciliação, nesse entendimento, é mais gratificante. Até porque as emoções, elas são contagiosas. Primeira coisa na inteligência social, quando você estuda sobre inteligência social, o primeiro conceito é as emoções são contagiosas. Nós contagiamos as pessoas com as nossas emoções e vice-versa. Aqui nós temos a Andréa Faria, que está sempre nos prestigiando com a sua presença, lá do Canadá. Olha que maravilha, né? Através dessa comunicação. Interessante que hoje, com o uso da máscara, o contato visual tem que ser ainda maior. Olha aí, esse novo exercício nos leva a ver além dos olhos. Olha que interessante, né? Até continuaria, Zeca, a frase dela, adorei. Os olhos são o espelho da alma. Perfeito, já vi isso também. A Joana colocou uma coisa aqui, deixa eu ver. Interessante que hoje... Opa, não. Aqui é a outra. Interessante que... Nos parece que os animais estão evoluindo muito mais que nós, seres humanos, que ainda não estamos tão humanos assim. Isso é da Joana. E eu concordo que eu acho que os animais estão falando assim, ou vocês se adiantam e aprendem a conviver, senão nós vamos chegar perto de vocês. Vamos desbancar vocês aí. Né? Só uma analogia, né? Porque... A Andréia colocou obrigado, gostou da comunicação. O Fábio está dizendo, parabéns, Cássio, pelo tema abordado. Beck, obrigado pelo trabalho que tem feito pela nossa casa espírita e seus frequentadores que necessitam manter-se ligados aos ensinamentos morais e espirituais. Cássio, agradecemos o incentivo, né? E dizemos que
sabemos que da sua parte também o esforço é grande. Tá? E é bom contar com os amigos nessas horas, né? Ok, Cássio. Eu acho que perguntas já foram respondidas. Se alguém quiser fazer mais alguma colocação, nós vamos encerrar. Antes de encerrar... você quer falar também? Pode falar. Não temos ainda uma data específica, né? A gente vai estar escolhendo uma data melhor. Mas o próximo tema que a gente vai estar batendo um papo, na verdade, isso aqui é um bate-papo, né? Uma reflexão sobre uma situação, um tema, uma questão do Livro dos Espíritos. Mas na próxima live, o tema será sobre sexualidade. Questão 202 do Livro dos Espíritos. Maravilha. É um tema extremamente atual, extremamente importante, extremamente delicado, mas que precisa ser conversado, né? De uma forma que as pessoas possam refletir, analisar, ampliar os horizontes. Não é uma questão fechada, é só uma reflexão sobre o tema. Fica aí, nós vamos programar e aí nós avisamos nossos internautas e amigos aí. O tema da sexualidade. Tá. A luz da doutrina espírita. Olha, tem a Patrícia colocou um textão aqui, vamos ver. Nos anos 90 e final dele, Patrícia Campos, em entrevistas de emprego, era muito comum, nas dinâmicas de emprego, psicólogas ou psicólogos, observar a maneira que os candidatos demonstravam a relação interpessoal. Sim. Hoje, a social é mais importante para o sucesso de uma empresa, de um grupo que trabalha em equipe, de uma prestação de serviço, etc. Fiz aqui apenas uma observação de uma pessoa que trabalhou em recursos humanos. Eu concordo com ela também, que eu na minha época, deixa eu ver, foi por essa época mesmo, por volta de 90, década de 90, que eu comecei a trabalhar aqui na NET Jundiaí, foi por volta de 94. Nós tínhamos psicólogas lá, e depois do teste convencional de capacidade intelectual, colocavam todos em uma reunião e faziam uma dinâmica. E se observava a forma que as pessoas relacionavam umas com as outras. E eu confesso que naquela época eu já contratei a menina que trabalhava comigo por esse critério, que eu achei que era que tinha mais consenso, que conversava mais com todas. E teve muito bom desempenho depois comigo, realmente. Né? Então, você quer falar alguma coisa, Cássio? Não, está ótimo. Eu acho que é isso mesmo, Patrícia, concordo com você. E hoje eu acho que também, né, tem sempre a presença do psicólogo, que eu vejo o psicólogo como uma citação que eu vi, que seria a medicina do futuro, né? Eles são muito importantes e cada vez mais eles estão atuando muito aí nos comportamentos humanos, nos relacionamentos, né? Ajudando muito. A Joana colocou que é verdade, sim. E a Maria de Fátima está agradecendo, tá? Fátima Pereira, gratidão, Cássio, muito esclarecedor, abraço. Bom, então nós vamos encerrando por aqui, Cássio. Eu espero que depois dessa palestra, depois dessa live que vai ficar aí, vai ser transformado em vídeo e nós vai ficar disponível. Quem quiser depois ir lá, dar uma pesquisada, fica na página do Herculano Pires do Facebook, fica na minha, o Cássio no meu perfil, o Cássio talvez deve disponibilizar no dele, né? Pode ser pesquisado lá. E eu espero que todos fiquem, a partir de hoje, um pouco mais inteligentes. Ou pelo menos preste atenção nas suas inteligências que não valorizava, né? E passa a valorizá-las mais. Né? Também tem mais gente agradecendo. A Rosane Cordeiro está dizendo, muito bom, Vec e Cássio, parabéns a vocês dois. Obrigado, Rosane. Eu falei que era meio suspeito, né, Joana? Mas tudo bem. Eu sabia que ia falar isso.
A Fátima está dizendo que vai compartilhar também no União Espírita, tá? Sim. Que bom que dá para a gente rever. A Mara está dizendo. E o Luiz aqui, Otávio Gara Martins, gratidão, Beck. Nós agradecemos a presença e o interesse de vocês, que sem isso a nossa live perderia até o sentido, né? Então, tá bom. Agora eu convoco vocês a serenarem aí os seus pensamentos, se quiserem abaixar o ruído do ambiente, ou alguma coisa, a luz. Vamos levar o pensamento ao nosso Deus maior, a Jesus, nosso Mestre, e agradecer por mais esse momento de confraternização. Esse momento em que nós podemos nos comunicarmos, confraternizarmos pelos meios eletrônicos que estão nesse momento verdadeiramente colocados a nosso benefício. E que essa confraternização possa nos fazer sentir mais irmãos, mais fortes, porque eu lembro aqui do Bezerra de Menezes, que ele falava: sozinhos somos fracos, unidos somos fortes. E se considerarmos a humanidade toda como um monte de individualidade, imagina essa individualidade unida e se realmente fortalecendo. É como um feixe de varas, varas sozinhas, fracas, unidas em feixes fortes, impossíveis de ser quebradas. Então, que essa palestra, essa explanação possa atingir a todos, nos concitar a valorizarmos mais as inteligências, os dons que Deus nos deu, e buscarmos reforçar aquelas que temos melhores e tirar delas o melhor resultado. Não ficar simplesmente lamentando por aquilo que não temos, né? E o Cássio colocou, e nós entendemos também, que não há uma mais importante que a outra. A mais importante é aquela inteligência, aquela capacidade que nós temos, que nós já adquirimos. Então, que Deus possa ajudar todos nós a tirar o máximo daquilo que temos, daquilo que já conquistamos. Desejamos paz, equilíbrio a todos os lares, a todas as pessoas, muita força, muita coragem para continuarmos nessa luta e certamente vencermos. Que é isso que certamente Deus quer de nós. Ele nos coloca o desafio acreditando na possibilidade ou na certeza da nossa vitória. E assim crescermos juntos com a vitória. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a todos. Obrigado, Cássio. Obrigado também a todos vocês. Até a próxima. Até a próxima.